Salve, gente. Saudação a todos. Olha só, eu trago hoje aí um assunto para a gente observar, discutir, qualquer coisa dessa natureza, no sentido de, mais uma vez, tentar alertar as pessoas, né? Essa é a propositura do canal, afinal, né? Tentar trazer fatos, né, cotidianos, né, para a gente discutir aqui, né, e depois fazer uma análise, né, sobre o âmbito até da filosofia, etc., né, mais ou menos por aí. Então, vejamos o seguinte, você já notou que essa questão da pandemia, ela está se tornando bastante discutível até. E por que discutível? Né? Porque há uma série de discursos, né, que são totalmente conflituosos, digamos assim. Né? Há um paradoxo que precisa ser esclarecido, né, sobre esse aspecto, né, do vírus aí, né? Da flexibilização, das vacinas, enfim. Há um propósito aí, me parece. Né? Por que estamos falando isso e tentando chamar aí a sua atenção? Vejamos o seguinte, aí, nesse momento agora, toda uma divulgação da imprensa, dos meios de comunicação, das redes sociais, de que houve, né, principalmente no Rio de Janeiro, aqui onde convivemos, né, mas de uma forma mais compacta até, de que houve aí um abrandamento, né, houve uma queda na mortalidade, né, das pessoas, de um modo geral, né, e que os leitos, naturalmente, né, estariam mais à disposição para outras enfermidades, né, outras comorbidades aí. Mas olha só, o que não dá para entender, e aí o paradoxo que é facilmente detectável, né, aos olhos de qualquer um, é que como é que pode, né? Vamos trabalhar aí numa lógica, né, de pensamento até, para ficar bem mais claro a coisa. Se você tem um projeto, se você tem um processo, né, se você tem uma política, né, de município, de estado, enfim, da federação, em que essa política está dando certo, qual é o normal da coisa? É você mantê-la. Então, qual é o conflito que está havendo aí no discurso, aí, principalmente no Rio de Janeiro, né? no grande centro? Rio de Janeiro, São Paulo, né? Enfim, nos grandes centros populacionais. Ocorre o seguinte, o que o governo faz? Na medida que há uma queda, né, de todo essa tempestade, digamos, né, contra o vírus, né, que nos debatemos diariamente, aí o que ele faz? Então, quer dizer, houve uma queda da mortalidade, então eu abro mais a porteira aqui para as pessoas avançarem aí. Né? Como é que pode isso? Não, porque então há uma situação conflituosa, porque então não estou literalmente favorável à queda dessas mortalidades. Porque qual é a lógica possível dentro de qualquer pensamento sendo mais brutal possível que seja, sem qualquer lapidação, né, em termos de conhecimento, é que, por exemplo, se determinada coisa está dando certo, então o que eu faço? Eu mantenho esse tipo de trabalho, né? Eu mantenho esse tipo de política. Na medida em que eu tiro essa complementação, digamos, que está acontecendo para que o processo de mortalidade diminua, então eu estou torcendo para que isso se reaqueça novamente, né? Correto? O que eu posso dizer isso em termos de filosofia? Seria o seguinte, há um processo neoliberal, né? Claro, a gente não cansa de falar isso, e sobre isso, porque nós não podemos nos afastar desse tipo de discurso, porque essa é a forma com que a filosofia pode explicar a você os acontecimentos, né? Por que o sistema neoliberal age dessa maneira? Se você perceber, quer dizer, esse tipo de discurso governamental, ele não prescinde, né, de uma coisa regular, de uma coisa palpável, de algo que se possa ser confiabilizado, digamos assim, né? Haja vista que você vê aí já está acontecendo, né, enormes, digamos, denúncias contra a questão que a gente vem falando sobre isso aqui, da questão da liberação de vacina, da liberação
né, de matérias-primas, enfim, vende para quem, compra quem, né? E já está se descobrindo que havia aí enormes falcatruas nisso aí e que vão ter que ser naturalmente esclarecida pelos órgãos, né, do Estado, né? Então, como é que funciona? Por que acontece isso? É exatamente por causa do sistema financiarizado que nós convivemos, né? E que está muito interessado nos seus ganhos. Então, na medida em que ele apresenta, né, um discurso de bondade, um discurso de aquiescência com o povo, ao mesmo tempo ele puxa esse tapetezinho, né? Ele dá aquela pernada, porque para o sistema capitalista neoliberal, o que interessa não é, evidentemente, é você estrangular, digamos, né, de modo geral, o vírus nesse momento. Não, pelo contrário, porque esse é o aparato, né, é o aparelho que vem rendendo altíssimas cifras, né? Então, não é interessante para eles retirarem isso ou fazer com que haja um arrefecimento, né, de todo esse processo da mortalidade, né, de um modo geral, né? Então, veja bem, aí a gente, desculpa, a gente se encontra exatamente no discurso também já, né, de toda uma didática, de toda uma forma de fala que a gente vem apresentando aqui, de que o interessante, quer dizer, o que a gente vê aí é um sucateamento da questão, né, da República, de modo geral, via suas instituições, né, porque elas ficam meio que desesperadas, meio que subservientes ao sistema. Quer dizer, então, o que era de leis, o que era digamos, de protocolos, tudo isso então, são derrubados, tudo isso são colocados de uma maneira que não se respeita. Quer dizer, sempre houve essa questão desde o início da pandemia. Se vocês prestarem atenção, sempre que eles baixam um decreto, quando é que esse decreto realmente é colocado em prática? Nunca. Onde o decreto está valendo nas praias, né, nas aglomerações, você chega e não acontece nada, elas continuam, né, o que há ali naquele momento, né, que a autoridade chega, mas não há um fato concreto, né, que realmente seja confiável no discurso, porque essa coisa do discurso e da prática, elas são antagônicas. Quer dizer, aí é o paradoxo. Como assim? Se você formula uma coisa, mas na prática está acontecendo outra, pô, aí fica meio complicado, né? E esse é o processo neoliberal, que a gente bate sempre, vamos estar falando quanto mais mente nisso aqui, porque é aí que é aí que eles conseguem, né, como é que se diz, retirar os seus grandes lucros para o Estado, né? Não é interessante, nesse momento, o Estado que eu digo, veja bem, não é o Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, não é isso. É o Estado de um modo geral, é o Estado no conceito de Estado, né? E não de governo até, no conceito de Estado. Porque aí ele é abrangente, né? Em toda a federação, né? Todo o povo, nação, digamos assim. Então, veja bem, meus amigos, será que está dando para a gente acompanhar mais ou menos essa minha preocupação que eu quero passar para você? Primeiro, exatamente aqui, né? Eu estou me atendo mais ao Rio de Janeiro, São Paulo e tal, porque é o que, né, temos mais em mãos e fatos mais, digamos, mais típicos da situação, né? E que podemos acompanhar mais a miúde isso, né? E se você perceber, o que está acontecendo, né? Nós vamos ter aí uma reviravolta, né? Se você pegar, melhorou a mortalidade, mas se eu começo a flexibilizar, né, de uma forma aleatória, quer dizer, se já não atendia quando o discurso era por exemplo, de haver punição, imagine agora, né, se eles flexibilizam de uma forma arcaica, de uma forma que se contrapõe, inclusive, à sobrevivência das pessoas. E aí, eu volto a dizer, o interesse do neoliberalismo é exatamente esse. É você retirar, né,
do ambiente, do universo em que a sociedade está, né, que convivem ali os chamados invisíveis, né, ou, enfim, como queiram denominar, ou que sejam, né, os pobres, os trabalhadores, de um modo geral, né, que estão desempregados aí, totalmente desambientalizados, totalmente soltos pelas ruas, esses não produzem, né, para o capital. Esse é o contrário, segundo o Estado, lhes dá ônus, né, como já dissemos aí em outro vídeo. Mas então é interessante que a gente se atenha a isso, que a gente esteja proposto a combater esse tipo, né, vergonhoso, né, de discurso e, inclusive, né, nos colocando numa posição, né, de submissão cada vez mais, porque na medida que você aceita tudo que o governo fala, é exatamente isso que acontece, né? Então, ele está disposto a fazer o que quer e o que bem entender, porque a intenção é essa, é você fazer com que a população não respeite aquilo que é dito como lei, né? E essa é uma forma de você fragilizar a instituição que pertence à República, né? Quer dizer, e assim ele vai contaminando toda a estrutura governamental, toda a estrutura estatal, e levando o povo, né, cada vez mais a um processo, né, diminutivo, inferiorizado, subalternizado, enfim, aí, não, enfim, dá para se colocar aí uma eternidade aí de adjetivos aí. Mas então eu queria chamar a sua atenção exatamente para isso, meu amigo, hoje, para ver se a gente consegue estar atento a essas pseudos mudanças, pseudos avanços, que naturalmente não são tão avanços assim, né? Então é isso, ó, dá o like aí, né, para o vídeo subir mais, né? Compartilha, quer dizer, discorda aí ou concorda com a gente para que o vídeo possa se colocar numa posição melhor. Até qualquer hora, valeu?